Terceiro e último bloco, conversando com o secretário de governo, Carlos Dias, Governo e Coordenação. Carlos, como é que você chegou ao governo Tricano e à sua secretaria? Eu, como já te falei, eu tinha um relacionamento a partir dessa emenda parlamentar. Sim. Que foi provocação do então prefeito, que era o prefeito Mário Tricano. Então nós fizemos essa emenda, ela foi aprovada, eu briguei pela implantação, né, da água na Vale da Revolta, na Coreia, na Fonte Santa, e teve mais um lugar que eu não estou me recordando agora. Então, o que acontece? Isso me estreitou com o prefeito simplesmente um relacionamento pessoal, não político. Ele não pediu voto para mim, nem eu fiz compromisso de que ele pedisse voto. Eu recebi a demanda, como recebi de outros municípios, e atuei como deputado. Eu tenho que fazer exatamente isso. Esse é o meu papel. Emenda orçamento, brigar pelas propostas adequadas, independentemente de governo, você chegar e a sua consciência ditar o seu caminho. Então, aconteceu isso em relação a Teresópolis. Depois que eu vim morar aqui, e eventualmente ao longo desses anos, por questões de ordem política, eu tive um encontro com ele, mas coisas assim fortuitas, de ocasião eleitoral. Então, um dia, como vim morar para cá, a gente conversou, tive a oportunidade de estar com ele no hotel, que a gente sempre teve uma relação cordial, não muito profunda, mas cordial. Essa relação está se aprofundando a partir de janeiro desse ano. Então, a gente começou a conversar, eu aqui na cidade, acompanhando os dramas, né? Uma cidade com uma absurda, né, e desqualificada gestão pública, né? Então, não só pelo último mandato, mas também pelos mandatos anteriores, uma cidade conflagrada, uma cidade sem rumo, uma cidade sem planejamento, uma cidade destruída. Então, aconteceu no período que ele assumiu, por força na época do Supremo Tribunal Federal, me chamar para uma conversa e me perguntar da possibilidade, do interesse de acompanhá-lo no sorrimento dessa cidade. Eu tenho uma boa formação na área de economia, de administração, do direito, e eu tenho um conhecimento, vamos dizer assim, do campo político, né? A estrutura política, como funciona. Eu tenho relações em Brasília, conheço deputados, conheço senadores, tenho relação com o governo. Então, mas do ponto de vista distante, eu nunca tive cargo público, eu saí do parlamento, eu nunca me encostei em nenhuma estrutura pública para ficar empregado, encostado. Eu fui sempre da iniciativa privada, entendeu? Então eu vim para cá com esse perfil de mudança, de acalmar a minha condição de vida, né? No sentido assim vamos assim, envelhecer com mais qualidade. Mas aí você chegou na prefeitura? Cheguei na prefeitura. Então aí o prefeito me convidou, eu aceitei o desafio, faço parte de uma equipe que ele montou de pessoas que alguns têm mais confiança, outros menos, que é o meu caso, por exemplo, que é novo na equipe, e vim mostrando o meu trabalho, montando os projetos, reestruturando a ordem econômica da cidade, consolidando um perfil na área do turismo e na área da cultura, que na verdade são as vocações dessa cidade, que jamais poderiam ter sido esquecidas ou não implementadas. Então essa foi a minha relação com a cidade. Foi um desafio. Eu diria o seguinte, respeitosamente, foi um tiro no escuro meu e dele. A gente não se conhecia, e me surpreendi extremamente positivamente com a forma dele governar, com a objetividade, com a clareza de pensamento, com o conhecimento profundo que ele tem da cidade, das coisas, né, da região e do país. E para mim, espero que também seja para ele uma boa experiência de relacionamento. Você tocou em cultura e turismo, que é, ao meu ver, a grande indústria de Teresópolis. Algumas pessoas continuam falando, é uma história que eu escuto há muitos anos, de pensar que Teresópolis precisa de indústrias. Hoje, mais do que nunca, eu vejo que é difícil montar uma grande indústria em Teresópolis. Por quê? Estamos longe do Cais do Porto, estamos longe da Dutra, estamos longe da 101, temos uma serra, a Baixada Fluminense, Rio Bonito, Itaboraí, São Gonçalo, nada disso. Eles estão perto da Ponte Rio-Niterói, perto da 101 e perto da Dutra e perto do Cais do Porto. Então aqui é muito difícil e ainda tem uma serra. Eu vejo como a única solução para cá a cultura e o turismo que você mesmo citou. O que pode ser feito
para se trazer essa grande indústria para cá, a indústria do turismo, que vem atrelada à indústria da cultura? Olha, existem alguns setores que, do ponto de vista da logística, por exemplo, que você tem espaço aqui na BR para poder estruturar alguns planos nessa linha. Algumas indústrias que você não necessite de um fluxo permanente, uma produção e vamos dizer assim, um certo escoamento. Mas eu concordo plenamente contigo que não é o foco nosso. Inclusive porque hoje a indústria emprega menos e demanda muito mais investimento em termos de capital. O turismo não. O turismo ele precisa de uma estrutura receptiva extremamente favorável e algumas bases de infraestrutura que a cidade precisa ter. Por exemplo, boa sinalização, iluminação, limpeza, segurança, água e esgoto, né, infraestrutura nessa área, e que são potenciais possibilidades de curto prazo a nossa cidade estar investindo através de parcerias público-privadas. Nós precisamos apenas de uma Câmara que tenha uma visão mais estratégica e conheça a própria realidade do município. Porque esse tipo de atividade turística, ela tem muito mais capacidade de curto prazo de recuperação, gerar fluxo na cidade, irrigar o nosso comércio, irrigar nossos restaurantes, irrigar a nossa rede hoteleira. A nossa parte, por exemplo, cultural, não é só festas de grandes nomes dessas músicas aí que lotam, sai todo mundo bêbado. Mas isso nem é cultura. Não, mas isso tem uma classificação geral, né, de cultura, então vamos respeitar essa classificação. O nosso perfil é um perfil exatamente de uma identidade cultural que se faz através do teatro, da leitura, da peça, da música de câmara, da parte, por exemplo, como o Márcio fez muito bem, né, o Márcio De Paula, secretário de Cultura, o vínculo com a Vila Lobos, com a Escola Vila Lobos. Então, quer dizer, e você criar... Agora com as colônias. Essa festa das colônias, quer dizer, já era uma coisa tradicional, ganhou um impulso, né, ainda maior com o esforço do Márcio, do prefeito. Então, o que acontece? A cidade ela vai reconquistando um nome dentro de um alinhamento do setor turístico. Por exemplo, operadores de turismo estão vindo para cá para conhecer, para rever posições, construir pacotes. O Elias tem feito um trabalho excelente nessa área. Então, o que acontece? Nós estamos fazendo um reencontro de vocação, só que nós estamos 10 meses sentados aqui, e com os problemas enormes. Mas nós vamos superar isso. Nós estamos tomando medidas, né, que vão racionalizar ainda mais a estrutura da prefeitura, vão ainda estruturar os gastos e os controles de gasto, que é o que a gente já tem feito, mas vamos aprofundar essas reformas e vamos também ampliar para o mercado privado. Porque todos esses setores que nós falamos aqui têm investidor potencial, só que precisa de um interlocutor sério. Precisa de um município onde os contratos sejam respeitados, onde a estrutura jurídica seja moderna e seja válida, e ela passe de geração em geração. Porque, por exemplo, uma estrutura, por exemplo, da solução que foi dada para o aterro do Fischer, né, o aterro sanitário que tem lá, controlado. Investimento na faixa de 30 a 40 milhões, privado, produção de gás ou energia elétrica. Isso é um contrato de longo prazo, de 25 anos. Não tem R$1 dispensado pela prefeitura, ao contrário, a prefeitura vai receber. Ela vai receber do investidor privado e vai se desonerar minimamente de 8 milhões por ano que o governo gasta para manter aquela estrutura que é uma bomba relógio. Então, quer dizer, medidas inteligentes, medidas práticas, e avançar nessa questão, por exemplo, do turismo rural, da rota cervejeira, certo, o polo gastronômico. Então, tudo isso são coisas que estão planejadas, estão sendo desenhadas e muito bem estruturadas, que o prefeito vai implementar a partir do próximo governo, 2017. Você falou da Escola de Música Vila Lobos. Há poucos anos, não tem muitos anos, a ProArte, que hoje é da Unifeso, a ProArte tinha um curso de verão, ProArte, onde eles recebiam aqui durante os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e julho também, quando as férias eram dezembro, janeiro e fevereiro, a ProArte recebia estudantes, pessoal de música, que vinham de vários lugares do Brasil, também da Europa, cerca de 200 a 300 pessoas com suas famílias que ficavam aqui o verão inteiro.
E quando iam embora para a Europa, e muitos eram de lá, Alemanha principalmente, Áustria, eu me lembro disso, que eles vinham para cá estudar, e tinham concertos lá na ProArte. Eles, quando iam embora, levavam uma visão de Teresópolis muito boa. Sim. Uma outra época. Isso precisa voltar. E você acha que agora, com essa vinda da Escola de Música Vila Lobos, isso pode começar a acontecer, já que você faz parte desse grupo? A cidade, ela tem uma beleza natural que se impõe. Se impõe ao mundo, não só ao Brasil, se impõe ao mundo. Então, por exemplo, as escaladas, essa beleza que a gente tem no Soberbo, por exemplo, né, que não vou discutir aqui da paternidade da área. Eu estou dizendo o seguinte, nós temos uma bela vista, né? Então, nós temos uma cidade, por exemplo, você falou nas instituições educacionais, nós temos possibilidade de avançar, por exemplo, no campo da pesquisa, né, que são atividades que eu chamo de atividades limpas, que você traz para cá, quer dizer, não são não poluentes, quer dizer, não são indústrias, que você pode trazer no curto prazo para cá com uma mínima estrutura. A Fiocruz, por exemplo, e outras entidades e outros programas internacionais financiam pesquisa. E aqui num ambiente como esse é uma área ideal para um pensador, para um intelectual, para um pesquisador de estar presente. E nós temos uma universidade com toda a capacidade de abrigar e desenvolver projetos estruturados comuns. E conjuntos. O governo está pensando assim, Carlos? Sem dúvida nenhuma. O próprio Rafael Teixeira já teve, né, na FESO conversando sobre o Parque Tecnológico. Né? Então, quer dizer, existe toda uma demanda de um conjunto de secretários na sua área especificamente, fazendo esses trabalhos e buscando as oportunidades. Só que as pessoas estão focando muito, né, em função de uma mídia pobre que a gente tem nessa cidade, né, de gente tacanha, de visão pequena, né, que não respeitam aqueles que, na verdade, dão audiência. Então ficam trazendo um cenário que não existe. É um cenário, inclusive, que muitos destes que estão na imprensa provocaram porque já ocuparam cargo aqui e nunca contribuíram de forma positiva para o crescimento da cidade, inclusive no campo da cultura. Nós estamos revertendo esse quadro. Então, nosso desafio é fazer a cidade novamente ser amada, né, no sentido da sua expressão mais bela possível, do acolhimento a todos, não olhar para trás, os erros dos outros, não me interessa a crítica aos erros dos outros, me interessa a nós e ao governo o serviço que precisam prestar àquelas pessoas que precisam. E nós vamos empenhar o máximo para isso. E vamos até superar e assumir aqueles que nada fizeram para deixar o caos que a cidade e que nós herdamos e que nós estamos superando. Seria a minha última pergunta para você. O que o teresopolitano pode esperar a partir de janeiro de 2017? Você já respondeu, mas fica aí o meu muito obrigado e com a tua resposta. Tá. A primeira é o seguinte, não sou eu, nem você, ou qualquer um do governo, né? O próprio prefeito é a resposta, porque a sua tradição e a sua história se encontram com essa cidade e sempre do benefício dela. É o prefeito mais avaliado, que 5 mandatos, mais bem avaliado de todos. A nossa resposta em 2017 é superar com a sociedade nossa aqui e se integrar num projeto de restauração do país, porque nós aqui sozinhos não vamos ter resposta efetiva a todo o drama e crise do país. Só para você ter uma ideia, o país vai decrescer esse ano 3,7% no seu PIB. Então, nós vamos ser uma ilha de prosperidade aqui. Nós temos que ter um povo unido, forte e propostas concretas de desenvolvimento da cidade para que o prefeito vá ao governo do estado e a Brasília, nas suas instâncias, para discutir efetivamente um novo pacto federativo, uma nova estrutura organizacional do país, uma redução, por exemplo, da estrutura político-administrativa de Brasília, que é incapaz de enxergar que o país não aguenta mais essa herança pesada paquidérmica que o Estado brasileiro é. Porque isso aqui, ele cai na nossa conta no município. Não cai no governo do Estado, não cai em Brasília, por exemplo, porque lá eles continuam com seus carros, com seus jatos, com seus cartões corporativos. E aqui o povo continua pagando a soberba, o desinteresse e vive esse desencanto. Então a nossa voz aqui vai ser para confrontar esse sistema de poder. Eu conversei com o secretário de Governo e Coordenação do governo Madre Tricano,
Carlos Dias. Carlos Dias, muito obrigado. Uma satisfação, obrigado pelo convite. Até uma próxima vez e a gente encerra daqui. Muito obrigado a você pelo seu carinho, pela sua audiência. Amanhã a gente está de volta nesse mesmo horário, de manhã na rádio, às 10 da manhã, programa de Carracena, e à noite, Cidade Agora, o que está acontecendo no programa de Carracena. Aquele abraço, boa noite.